Gente, como é difícil fazer amizade na vida adulta, né? Eu tava refletindo esses dias sobre como quando eu era criança e eu saía com a minha mãe, ela sempre me incentivava a fazer amizade para poder brincar. Aí ela dizia assim: chega lá e fala: oi, meu nome é Isabela, quer ser minha amiga? Vamos brincar? E eu fazia exatamente desse jeito, com essas mesmas palavras, e sempre funcionava porque crianças, né? A gente tem muito mais abertura quando a gente é criança. E é curioso pensar como quando a gente vai amadurecendo, ficando adulto, esse processo vai se tornando muito complexo, não só de fazer novas amizades, mas também de cultivar as amizades que a gente já tem. E tudo que eu quero falar sobre isso, que envolve também o sentimento de solidão, é também sobre uma perspectiva da Isabela psicóloga, mas principalmente da Isabela pessoa por trás da profissão, que é a minha experiência pessoal, que é o que me ajudou, o que ainda me ajuda a lidar com esse sentimento. E quando a gente está falando sobre isso de se sentir sozinho, se sentir sozinha, eu acredito que existam muitas camadas, principalmente a sua história pessoal de vida, só que existem também alguns outros pontos que são, de certa forma, universais, né? Coisas que a gente compartilha. E nesse sentido, a gente não deve nunca ignorar o contexto atual em que a gente está inserido. E aí a gente inicialmente pode falar sobre a própria pandemia, que trouxe o isolamento social, que trouxe muitas emoções super complexas que a gente não tinha ferramentas emocionais para conseguir lidar. A gente precisou se reinventar como pessoa, profissional e, de alguma forma, consequentemente, também pode ter feito com que você tenha se afastado de muitas pessoas na sua vida, sejam pelas razões que possam ter sido, né, que possam ter acontecido aí para você. E com a pandemia também veio o home office, que mesmo diante de tantos benefícios que trouxe pra gente, também acabou afetando a forma como essas relações sociais acontecem. Mesmo que você fique o dia inteiro em reunião falando com pessoas, essas relações acabam tendo uma alteração, uma mudança na forma como elas acontecem e, de alguma forma, também podem intensificar essa sensação, né, de solidão. Tanto a pandemia como o próprio home office, como ele se estruturou hoje em dia. Calma aí que eu já vou deixar você continuar a assistir o vídeo. É que agora, enquanto eu estava editando, eu percebi que eu esqueci de citar as tecnologias e as redes sociais como algo que alterou muito a nossa forma de se relacionar e acabou trazendo tudo isso para um lugar de muito mais superficialidade. E querendo ou não, isso acaba também intensificando o nosso sentimento de solidão. Então não tinha como eu ignorar e simplesmente deixar passar. Mas agora eu vou deixar você voltar a assistir o vídeo. E aí também existem as questões que são próprias da vida adulta, como as nossas responsabilidades, questão de agenda, as relações de cuidado que a gente pode acabar nutrindo em relação à família, por exemplo. Então, acho que são muitas questões que acabam fazendo com que a gente se prenda não só de conseguir arrumar um jeito de fazer com que esses encontros nas relações que a gente já mantém aconteçam, como também se abrir para a possibilidade de viver experiências que possibilitem novas relações. E eu gostaria de trazer para você duas perspectivas do porquê esse sentimento pode estar se estruturando aí na sua vida e possíveis caminhos para a gente conseguir lidar com eles. E o primeiro deles é a personalidade, né? Quem é você aí dentro dessa questão das relações sociais? Aqui eu acho que é muito interessante a gente conseguir ter a compreensão que, mesmo sendo uma pessoa extrovertida ou introvertida, muitas pessoas acabam tendo a tendência ao isolamento por conta do conforto. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá ali sozinho na nossa casa, fazendo as nossas coisinhas, né, assistindo nossa série, sei lá, fazendo qualquer coisa que seja no nosso canto, e isso acaba trazendo um conforto muito grande por não exigir uma energia que a interação social exige. E isso traz um alívio, um conforto tão gostoso que faz com que a gente queira ainda mais daquilo. É aquela história de sempre, nós estamos buscando por conforto e quanto mais conforto nós temos, mais conforto nós vamos querer buscar, nós vamos querer ter. Só que a grande problemática dessa situação é que, como espécie, nós seres humanos somos seres sociais, nós precisamos desse convívio social, nós precisamos uns dos outros. E se a gente acaba tendo essa tendência ao isolamento, principalmente devido ao conforto que isso proporciona, acaba existindo um erro nessa balança, né? A conta acaba não fechando. E a tendência é que esse sentimento de solidão acabe sempre se intensificando.
Então aqui vale um ponto de atenção, caso você seja essa pessoa que tem essa tendência ao isolamento. E a outra perspectiva são a das relações. E aqui a gente pode ir por dois caminhos. Primeiro, a gente pode pensar sobre casos em que talvez você tenha amigos, você tenha pessoas com quem contar, mas por alguma razão você se encontra afastado dessas pessoas. Seja pela pandemia, seja porque você ou outra pessoa mudou de cidade, ou mesmo pelo próprio curso da vida que pode ter tomado rumos diferentes, que agora exijam de você uma energia muito maior para fazer com que esse encontro, né, essa proximidade aconteça com uma frequência. Então aqui a gente tem o ponto de talvez existirem pessoas aí na sua vida, relações de amizade, relações com quem você pode contar, mas que por alguma razão você pode ter se afastado. E a outra possibilidade das relações pode ser o fato de que talvez você só não tenha amigos, só não tenha pessoas com quem contar, ou talvez você não tenha amigos com essa disponibilidade para poder ter esse encontro, para poder ter esse contato frequente. Seja pela razão que for, a gente não tá aqui para julgar, mas para conseguir entender o que a gente pode fazer com tudo isso. Cara, eu entendo que o caminho para tudo isso precisa ser a abertura. É adotar uma postura de abertura diante da vida. E o que significa isso? Significa você desafiar a bendita zona de conforto desconfortável que pode existir na sua vida. E isso pode acontecer de diversas formas, dependendo do que funciona na sua vida, na sua realidade. Seja, sei lá, sair para um parque ou ir para um cinema, fazer atividades sozinho por conta, né? Porque às vezes esse sentimento de solidão pode ser que esteja te paralisando de fazer coisas que você gosta só pelo fato de você não ter uma companhia. E aí já é um ponto específico muito complexo que entra nessa questão de você desafiar a sua zona de conforto desconfortável, mas também, às vezes, desafiar a sua zona de conforto pode ser mandar uma mensagem para aquela pessoa que você gosta muito e que você já nem lembra mais do porquê que vocês se afastaram. Lembrando que precisa ser uma pessoa que te faça bem. Você não se afastou dessa pessoa porque ela te faz mal, tá? Mas mandar uma mensagem para essa pessoa: oi, aí, fulano, como é que você tá? Quanto tempo, né? Sei lá, manda uma mensagem para saber como é que estão essas pessoas. Essas relações demandam de manutenção. Eu entendo quando às vezes as pessoas falam, né, de amizade de baixa manutenção. Eu interpreto isso muito como as relações que às vezes não te cobram algo que elas sabem que talvez você não possa oferecer. E parece existir um respeito mútuo em relação a essas coisas. Mas ainda assim, essas relações exigem manutenção. Se você não falar com a pessoa, também não dá para você ficar esperando que uma mensagem dessa pessoa caia do céu. Então, aqui talvez para você pode ser que seja isso. Se desafiar na sua zona de conforto para mandar uma mensagem para uma pessoa querida da sua vida. Então essa questão da abertura em relação à vida vai depender da sua realidade, daquilo que cabe para você. Mas não se permita ficar cada vez mais fechado nesse isolamento e alimentando essa solidão em nome do conforto ou em nome de qualquer outra coisa que pode estar mantendo isso aí. Então a abertura pode ser um primeiro passo em direção, seja lá, a fazer novos amigos, ou reencontrar velhos amigos, ou até mesmo para que você consiga caminhar na direção de coisas que você gosta, mas que talvez pela falta de companhia você se prive. E como eu disse, tudo isso vem de uma perspectiva muito pessoal, porque foi o que eu precisei aplicar na minha vida para poder lidar com o meu sentimento de solidão. E esse sentimento, assim como pode ter sido para muitas pessoas, começou para mim na pandemia, onde eu tive afastamento de muitas pessoas queridas, né, amigas e tudo mais, mas acabou se intensificando quando eu mudei de cidade. E não só mudei de cidade, como mudei de cidade para trabalhar home office como psicóloga. Então, assim, dentro das minhas relações de trabalho, eu estou em contato com os meus pacientes e por razões óbvias, eles não podem ser meus amigos, não podem ser pessoas que eu mantenho fora dos atendimentos. Aí o fato de ser home office, isso acaba me limitando de poder ter relações de trabalho no sentido de, sei lá, uma secretária que possa trabalhar no consultório que eu atendo, ou talvez com outra profissional que também atenda nesse mesmo espaço. Então aí já tem um outro ponto. E aí também tem o fato de ser uma outra cidade onde eu não conheço as pessoas. Então foi um combo para eu me sentir sozinha. E foi um momento muito complexo, às vezes ainda é, porque principalmente essa questão do isolamento é uma coisa que eu tenho muita tendência. Eu amo ficar quieta na minha casa, tranquila, assistindo
TV ou fazendo qualquer outra coisa quietinha no meu canto. E a tendência é que eu queira me isolar cada vez mais. E se eu não me desafio, não me obrigo a sair de casa para, sei lá, sentar no parque, ficar olhando o movimento, ou mandar mensagem para as minhas amigas que são da outra cidade, ou mesmo tentar algum tipo de interação aqui, seja quando eu vou na padaria ou quando eu frequento o Sesc, SESI da vida, eu acabo ficando cada vez mais no casulo e me sentindo fechada, me sentindo isolada, sozinha. Enfim, até porque hoje eu não tenho mais aquela habilidade de chegar com uma pessoa na rua e falar: oi, meu nome é Isabela, quer ser minha amiga? Vamos fazer coisas legais juntos? O que é uma pena, né? Acho que seria muito interessante se isso fosse normalizado como adulto, mas não é o caso, então a gente segue tentando por outros meios. Faz sentido? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários como é que é experienciar essa sensação para você, quais são os possíveis caminhos que você pode ter tentado aí, se é que você tentou. E eu te convido mais uma vez a desafiar a sua zona de conforto e se abrir para as possibilidades da vida. É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!